E vários riscos de reputação, inclusive dentro do próprio ambiente eclesiástico. Riscos reputacionais. Vou contar uma história para vocês aqui. A gente tinha um trabalho com travestis na praia e no centro, e quiseram fazer meu aniversário uma vez aqui. E eu digo, gente, vamos acabar com essa vai fazer meu aniversário aqui, um negócio tão chato. Fazer não, eu quero aniversário com quem lembrar do meu aniversário. Não quero obrigar a igreja a lembrar do meu aniversário, porque é o culto do meu aniversário. Isso tem uns 6 anos. Mas aí foi um dos últimos momentos, fizeram numa quarta-feira, depois de uma celebração de quarta-feira, fizeram ali em cima na galeria. E perguntaram, pastor, e aí, o que é que você quer? Eu disse, eu quero que você traga os travestis para cá. Todos. Quantos? Todos. Que a gente convive lá na lagoa. E aí, como é que a gente vai fazer? Pede para eles virem com outra roupa? Roupa de homem? Eu quero bem atrapalhar a vida desse cara. Acho que ele vem como ele vem, como ele vai trabalhar. Quero que eles venham para cá. E aí aconteceu um caso interessante. Alguns irmãos mais tradicionais, mais centrípetos na visão da missão. Venha, ajeite-se e seja aceito. Os caras vieram todos normalmente, como iriam para o trabalho depois do meu aniversário. Pastor Sérgio! Seu lindo, vem cá! Alguns irmãos olharam assim de maneira estranha para aquele fato, né, curioso. Mas é interessante que depois da vinda e da ida, das idas e vindas, desse trânsito mais fácil entre igreja e cidade e igreja, nós ganhamos o coração de muitos daqueles travestis. Muitos. Muitos ainda são travestis. Alguns já não são mais. Tem um outro ponto que eu queria trazer para vocês sobre como é viver entre o Éden e a cidade jardim lá de Apocalipse, a Nova Jerusalém, que é obra de Deus que desce do céu. É aquilo que eu falei antes. Igreja como uma comunidade de iguais, valorizando o sacerdócio de cada um. Eu vou dizer uma coisa aqui, vocês podem até ter raiva de mim. Não sei se tem pastor aqui, se ficar com raiva de mim é melhor ainda. Ainda bem que eu não estou aqui amanhã. Então você continua sendo bem-vindo. A gente critica muito a igreja católica, especialmente em coisas que a gente se alegra em dizer que não os imita. A questão dos sacramentos. A questão dos sacramentos. Pensem comigo. Nas igrejas reformadas, o que é que se aceita como sacramento? Ou, em alguns sentidos, como os presbiterianos, meio de graça. Ou, no nosso caso, ordenanças, ou meios de graça, ou, enfim. Ceia e batismo. É isso? E aí, uma coisa que eu fiz aqui na comunidade, de empoderamento, de aproximação. O cara é cristão, é bem casado, mas ele não é pastor. Só que eu aprendi, embora não considerando o casamento como sacramento, nós o tornamos um sacramento. Porque qual é a característica do sacramento? Um deles é a participação do sacerdote. É ou não é? Para a validade do ato. E por que nós, por exemplo, não passamos, nós aqui numa igreja como essa, com muitos membros, a tarefa de celebrar casamentos para homens varões bem casados na igreja? Não, tem que ser o pastor, mas você não disse que a gente só tem 2? Por que você tem que participar disso? Onde é que eu estou trazendo só um exemplo, gente, para falar um pouco da minha indignação, e esse para mim é um dos grandes obstáculos da missão urbana e integral, é que nós somos os que levantaram a bandeira do sacerdócio universal de cada cristão na reforma no século XVI. Mas isso não passa de balela. Balela.
veio na nossa cabeça a ideia de entrar em presídio. Amanhã o pastor Tiago vai falar do case da Cidade Viva. Eu vou aqui só me reportar alguns exemplos do que a gente tem vivido aqui nesses 10 anos. A gente quis entrar no presídio. E a gente quis realmente fazer diferença naquele presídio. Começamos, eu peguei um grupo de 10 advogados voluntários, estudantes, que foram auxiliar. Digo, primeiro passo, vai na vara de execução penal e analisa cada processo de cada preso do estado da Paraíba. Pelo menos da comarca de João Pessoa. Foram lá. Começaram a ver que tinha gente presa há muito tempo. E que pela falta de um advogado para assinar uma petição de um parágrafo, o cara ainda estava preso. Começamos a fazer aquele trabalho de formiga, ganhando a confiança do juiz de execuções penais. Porque a gente acha que fazer missão urbana é começar fazendo um culto, né, no órgão público. Não é assim a nossa visão? Estou fazendo missão urbana, já tem um culto naquele prédio, naquele outro, naquela repartição, tal e tal e tal. A gente foi lá com o advogado. Coincidentemente, ou jesuincidentemente, o Conselho Nacional da Justiça, na época do ministro Gilmar Mendes, era o presidente, estava por aqui, pela Paraíba, fazendo mutirões carcerários, exatamente para soltar a gente. E chegaram aqui, conclusão. Foram falar com o juiz de execução penal da Paraíba, de João Pessoa, perguntaram, o que vocês estão fazendo de advocacia voluntária? A gente está com um problema com a defensoria aqui está devagar demais. Mas tem um pessoal aí de uma instituição aí que nem sei o que, Cidade de Deus, cidade da vida, cidade não sei o que, fazendo um negócio aqui. Tem uns cinco advogados aqui, mais uns 5 estagiários. É mesmo, eu quero conhecer esse pessoal. Nos incluiu no programa nacional, veja bem. Assinou um convênio conosco, CNJ, Cidade Viva, Tribunal de Justiça, Secretaria de Administração Penitenciária. Dando para nós o direito inalienável, pode mudar o governador, pode mudar o diretor, pode mudar o presidente do tribunal, de nós entrarmos nos presídios e fazermos advocacia voluntária, atendimento médico, atendimento odontológico, nossa unidade móvel, e ir ganhando o coração daqueles presos. Vocês querem saber do resultado? Vocês querem pasmar com um dado que eu vou dar para vocês? Dos 5.000 presos do sistema prisional da Paraíba, dos 5.000, tinha 700 que nós libertamos. Agora nós não libertamos fazendo oração, não. Nem amarrando o diabo, não. Foi levando uns sacerdotes da igreja que não foram para um seminário teológico, mas fizeram medicina, fizeram direito, fizeram odontologia, fizeram ciências sociais. Eles são os heróis do presídio. Eu tive lá o quê? 2 vezes nesses 4 anos. Quando o clero quiser continuar sendo o herói da missão urbana, ele não vai fazer missão urbana. E aí a gente critica a Igreja Católica, eu vou para um ponto. Quem é que surgiu primeiro? As células de castelhanos, de Pouinchu. O que é que fervesceu primeiro? Isso ou as comunidades eclesiais de base? Na Igreja Católica. Os SEBs. Me digam. Não estou querendo entrar no mérito, não. Mas você sabe quem é o pai dos movimentos sociais no Brasil e na América Latina, não sabe? Vocês sabem. Porque essa igreja que nós protestantes criticamos, e que passou quase 4 séculos para só no Concílio do Vaticano II reconhecer que todo cristão é sacerdote, e nós reconhecemos isso no século XVI, eles saíram na nossa frente a quilômetros de distância. Para viver entre o Éden e a Nova Jerusalém, a igreja precisa fazer mais perguntas e não se arvorar de querer dar respostas. A missão urbana não começa na agenda da igreja. A missão urbana começa na agenda da cidade.
Qual foi a grande crítica das teologias de libertação aqui? As teologias norte-americanas e europeias. Qual é a grande crítica? Que o nível de discussão deles, o que era que Leslie Newbegin, o pessoal do Evangelho e a Cultura, estava discutindo nos anos 80, 90 nos Estados Unidos? Estava discutindo como pregar o Evangelho, ou como viver o Evangelho em um mundo secularizado pós-cristão, né? Não é verdade? Não era essa a discussão? Qual foi a grande ojeriza, e ainda é, o grande ponto de conflito das teologias latino-americanas com as teologias do Ocidente? É que o nosso contexto, diferente do deles naquele tempo, enquanto eles estavam tentando entender como pregar o Evangelho para uma cultura pós-cristã, a gente tinha que lidar com a questão do pobre, da opressão, das alianças das igrejas, não só católica, mas as igrejas históricas protestantes, muito mais elitizadas no Brasil. Mas cada um fez uma leitura do seu contexto. É interessante, hoje se fala muito em igreja missional, né, Jorge? Eu acho que isso vem dos anos 90 para cá, naquele livro do Gooder, Darrell Gooder, influenciado pelo David Bosch. Ele escreve sobre igreja missional. E os americanos estão hoje, né, discutindo sobre isso, na igreja missional, que se envolve com a cidade. A gente já pensa nisso, ó, há muito tempo. Porque agora, com as imigrações internacionais para os Estados Unidos, eles estão começando a enfrentar problemas sociais que eles não enfrentavam quando a gente estava discutindo aqui nos anos 70, 80, 90, a questão da missão integral na América Latina. Mas a grande questão é essa. A igreja precisa fazer mais perguntas ao que está no seu redor. A cidade determina a agenda. A cidade determina a agenda. E aí, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu gosto muito de fóruns, de discussões. Gosto muito de falar nesses eventos. Uma vez eu conversei com o Jorge Barra, ele estava comendo sushi. Não sei se ele vai lembrar. E aqui é uma grande questão que nos faz viver como tontos entre a realidade do Éden e da Nova Jerusalém. É o que eu chamo de idolatria do discurso. Me permitam lhes falar e me desabafar. Porque eu estou na minha casa, eu faço o que eu quero. Mas o que eu conheço de gente falando bonito sobre missão urbana e missão integral, que não está fazendo nada. Porque o pobre passou a ser um discurso que comove. Tem muita gente usando o pobre, a violência, o problema urbano, como plataforma. E não como campo de trabalho. Por que é que eu estou insistindo sobre isso? Discutir o que é que vem primeiro, se é a praxis ou a reflexão. A gente vai ficar no problema da galinha do ovo. Não sei. Nesse ponto eu gosto de Barth. Que tal os dois ao mesmo tempo? A Bíblia na mão e o jornal do dia. Que tal os dois? Mas o problema, gente, é que o que se vê muito e que eu quero desafiar vocês para serem mensageiros dessa palavra profética é no sentido de que as igrejas reflitam menos e façam mais. Tem uma frase que eu aprendi no doutorado, de um livro de um cara chamado Robert Quinn. E o livro é o seguinte, foi uma aula sobre planejamento estratégico. O título do livro é Building the Bridge as You Walk on It. O que é que significa isso? Construindo a ponte à medida que você vai andando sobre ela. Eu estou vivendo mais ou menos isso, que a gente vive aqui na Cidade Viva é isso. A gente não sabe, a gente entrou no presídio sem saber o que fazer, mas foi, meteu a cara, botou advogado. Soltamos 700 presos, treinamos 300, empregamos 150. Como? Não sei, não tem cartilha. A
A realidade da cidade, ela exige a coragem de entrar, às vezes sem saber o que é que vai acontecer na próxima semana, mas como diz o cara, a gente vai construindo a ponte à medida que a gente vai andando nela. O grande problema, gente, é que nós estamos a vida toda planejando a ponte. E a gente quer que a ponte esteja toda construída para a gente chegar do outro lado. Isso é fruto de uma eclesiologia orgulhosa. Nós queremos ter o domínio das circunstâncias. E a minha propositura para uma missão urbana consciente, operante e rápida é que criemos uma eclesiologia missional. Uma igreja mínima em estrutura, mínima em organização eclesiástica, mínima e máxima na sua capacidade camaleônica de unir-se à cidade, de fazer perguntas à cidade, de sofrer pela cidade e de ver a redenção da cidade, pouco a pouco. Uma outra coisa, o que é a missão urbana? A gente sabe que em razão do contexto latino-americano, eu quero sempre voltar a isso, porque eu sei que essa galera que está aqui, a grande maioria, é fã da missão integral, não é não? Ou não? É lógico. É lógico. Então deixa eu começar por esse ponto. Qual foi a grande questão de Lausanne? Primeiro, qual foi? Vocês se lembram?